dentro tem um grito de socorro da igreja, da obra, de nós todos. Aquilo que se faz para a obra de Deus não fica sem retorno. Deus honra os que o honram. Deus honra quem? Com certeza. Pode pensar de outra maneira, não tem como. Deus não é tatu a pé. Deus honra os que o honram. Não importa de qual geração, qual grupo você faz parte, se é do departamento das mulheres ou dos homens, se é das crianças, se é colega da gente, se faz parte do grupo de oração, se é bonito, se canta legal, se toca legal, se prega legal. Deus honra os que o honram. O que você faz para Deus, para a obra de Deus, não fica sem retorno. Ana deu tudo que ela pediu a Deus. Escute bem isso aqui, crente. Porque tem uns crentes medrosos no meio da igreja, né? Ai, meu Deus, se eu der isso, eu vou ficar sem. Ah, mas se eu dar o meu tempo para a obra. Ah, mas se eu ajudar. Ah, mas se eu... Não. Ana deu tudo. Ela pediu a Deus o que ela não tinha. E quando recebeu, cumpriu o seu voto. Deu para Deus. Ela não deu parte, nem um pouquinho, nem ficou com medo, nem voltou atrás no voto. E ela não deu no dia que nasceu. Ela teve tempo de lidar com a criança, de amamentá-la, de amá-la, de se acostumar com ela correndo, brincando, gritando na cara. Mamãe, da Gogô cresceu, mamãe te amo. E deu, não se apegou. Ah não, agora cresceu, já amamentei, já tô, né? É minha, não dou. Ela deu. Você entende isso? A gente costuma pedir as coisas a Deus e quando Deus dá, fala, não, tudo aqui é meu agora. Deus me deu o carro, é só meu. Deus me deu o trabalho, quer nem saber de ajudar a obra de Deus, de ajudar Deus, de dar nada. Ela aqui deu o menino para... Escute bem isso aqui. Ana não pegou Samuel e colocou sob as asas de um anjo, ele subiu voando para o céu, não. Porque tem gente que pensa, eu ajudo só se for Deus. O menino foi para a obra. Ele foi para o templo, servir aos outros. A oferta foi dada para a igreja. Você entende isso? Sei lá o que vão fazer lá com o meu dinheiro, sei lá o que vão fazer com a minha oferta, sei lá o que vão fazer com a minha mão de obra. Eu ajudar a homens? Não, eu sirvo a Deus. Como que você vai provar isso? Se o que Deus deixou para nós demonstrarmos o nosso amor são as pessoas. Se o local que Deus reservou para nós foi sua congregação, a sua eclésia, um povo chamado para fora. É aqui. Não pense que você vai passar sobre isso e direto a Deus e toma, o negócio é com o Senhor e pronto, o resto dane-se. Não vem nessa não. O filho foi para a obra. Todo ano ele levava um mantozinho novo para o seu filho, mas na obra, lá ele trabalhava, ele limpava, ele ajudava lá na obra. Ela ofertou para a obra e não voltou atrás. Você crê que o que você tem foi Deus que te deu? Pense bem, você crê que a sua saúde, sua força, o trabalho, a porta de emprego, o que você está fazendo foi Deus quem te deu? Não, eu não estou ouvindo direito. Se você crê mesmo, você tem certeza disso? Tem mesmo? E por que esse medo de ajudar a obra de Deus? Por que esse temor, essa preocupação que o tempo todo é seu, o dinheiro todo é seu, o corpinho todo é seu, nem vir ajudar na igreja, tem coragem de vir ajudar? E quando põe um dinheiro no bolso, dane-se o aluguel da igreja, dane-se a água e a luz, estou nem aí. É meu e da minha família. A que ela deu foi o filho. Apertou, dane-se a obra. Ela estava num aperto. E o que ela recebe, ela dá para Deus. Eu fico com vergonha disso aqui. Às vezes a gente tira um dinheiro, vai lá e aplica e coloca, ou vem para cá trabalhar e ainda quer reclamar. Trabalho demais na igreja. A mulher deu tudo. Só que tem uma coisa, o título aqui diz desse tema, aquilo que se faz para a obra de Deus não fica sem retorno. 1 Coríntios 15, 58, eu tenho isso gravado, ele diz assim: portanto, irmãos, sejam sempre constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Isso é Bíblia. Façam a obra, ajudem. O que você está fazendo não é vão. Escute só que coisa linda. Quem tem costume de ter o coração aberto para a obra sabe o que eu estou falando, porque vive o que eu estou falando. Olha só o que diz 2 Coríntios 9:6. Aqui Paulo está tratando com o povo um assunto de ajuda à obra de Deus. E nesse contexto, ele diz o que? Do versículo 6 em diante do capítulo 9. Olha, e digo isto,
Essa passagem é bem conhecida. O que semeia pouco, pouco também ceifará. O que pouco, ele está falando da obra, tá? O que pouco semeia, o que pouco dá, o que pouco planta, vai colher pouco. Ele está falando de uma regra. Isso é regra. Ele está falando de colheita, aplicando isso, metaforicamente, à obra de Deus. Ele estava pedindo uma oferta, uma ajuda para a obra de Deus. O que planta pouco, vai colher pouco. Isso é claro? Ele está dizendo basicamente, a obra de Deus é um investimento. Na obra de Deus tem retorno. E não é um retorno comum. Olha como é que ele diz na sequência. O que semeia em abundância também ceifará. E segue dizendo, cada um contribua segundo o que propõe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Além de eu dar abundantemente, além de eu plantar muito para colher muito, eu faço isso com alegria, não com tristeza. Paulo está ensinando esse princípio da semeadura e do retorno. Ainda que você não vai fazer, só pensa, não, eu vou plantar porque eu vou ter retorno. Não é essa a ideia. É faça com alegria, porque Deus dá retorno. E ele diz no versículo 8, Deus é poderoso. Escute isso aqui, crente, para você ver, porque tem muita gente na miséria no meio da igreja, passando dificuldade e necessidade, mesmo sendo crente, reclama ainda, eu sou crente, estou na miséria. Olha só, Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, em tudo, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito, versículo 9, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Olha só o 10, ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo, de novo, enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Olha só, ele está dizendo, o que você tem quando você semeia é como se fosse semente, seja talentos, dons, trabalho, situação financeira. Deus que deu essa condição de você semear, vai te multiplicar para que você sempre tenha muito para continuar semeando. Eu entendo que o princípio é eu faço, Deus faz, eu ajudo, Deus ajuda, e Ele ajuda, não é para mim parar de ajudar, Ele vai continuar te ajudando para você continuar ajudando. Não é só meu. Deus não faz isso com ninguém. Prosperidade que é só seu, não é de Deus, pode ser do capeta ou da carne. Deus dá para quem dá. O princípio é eu abro a mão, eu ajudo e Deus multiplica. Isso aqui é princípio de prosperidade na sua vida. Seja aqui ou em qualquer outra igreja que você estiver congregando ou for congregar lá na frente. E aí eu fecho com o exemplo de Ana. O que é que ela deu para Deus? Vamos falar todo mundo junto, ela deu um filho. Que é mais precioso do que isso na sua vida? O marido é mais precioso do que seu filho? Nem a minha esposa é mais que os meus filhos. Por mais que eu a ame, filho, ela pegou e deu. E uma vez por ano vê-lo, trazia a roupinha para ele e voltava para casa feliz porque tinha dado para a obra. Escute aqui, crente. Sabe o que Deus fez com ela? Lhe deu 5 filhos depois. 5 vezes mais. Ela era estéril, Deus abriu a magra, lhe deu mais 3 filhos e 2 filhas. O que é meu, Deus me deu, não quero nem saber. Tá bom, fica para você, miserável. Você consegue entender isso aqui? Você consegue entender que quando você faz alguma coisa para Deus, não importa se é o mendigo da rua que você vai abençoar. Não importa se é o vizinho da sua casa. Não estou falando para você poder. Ai, pastor, não, coração aberto. Nós temos necessidades? Temos na igreja. Com certeza temos. E passamos prova porque a gente tem um coração fechado. E essa pessoa que tem um coração fechado entra na prova. Se não entra, me desculpe. Eu sou o camarada que tem que descer do altar. Se você não passa de um lado, passa de outro. Sofrimento, angústia, desgraça no lar. Às vezes o seu dinheiro não dá para nada. E por mais que você tenha, você tem uma tristeza no coração que nenhum dinheiro te alegra. Princípio: abre o coração, Deus traz prosperidade, Deus traz alegria, não te faltam as coisas, você se sente alegre, se sente completo.
feliz. Multiplica a nossa sementeira. Para desse medo, desse susto, desse pavor de crer num Deus e ao mesmo tempo não crer. Se é o vizinho da sua casa que está com fome, dê-lhe comida. Não tenha medo, não vai te faltar arroz não. Se é outra pessoa que está em necessidade e você viu e quer ajudá-la, não tenha medo, Deus não vai deixar faltar para você. Se é obra, pelo amor de Deus, tem gente que segura o seu dinheirinho, está vendo a igreja com dificuldade para pagar o aluguel, está vendo a dificuldade para pagar as prestações. Nós temos condições de viver muito bem na igreja, mas fica segurando. Não feche o seu coração para você, porque Deus há de multiplicar a sua sementeira. E eu tenho um exemplo aqui de gente aqui que tem um coração aberto para a igreja e tem trabalho sobrando. E continua ajudando, e Deus o prospera. Faça teste com Deus, prova com Deus. Não precisa fazer prova que a Bíblia está dizendo. Fazer prova que até brincadeira. Não é novidade, se está escrito, é verdade. Amém? Fique de pé comigo os que creem em nome de Jesus Cristo e os que podem. Ana, depois de receber tudo isso, ela começa a profetizar e diz assim: Deus é maravilhoso. Fecha, ninguém abre, abre, ninguém fecha. Ela está dizendo em algumas palavras. Quebra o arco do forte e dá força ao fraco. Escuta só coisa linda. Até quem era estéril agora tem um monte de filhos. Ele é aquele que humilha e exalta quando ele quer. Tira o cara do trono e coloca no pó, e tira o cara do pó e coloca no trono. É Deus quem faz isso. Não fica pensando que é homem não, porque Deus tem todo o poder. Todo o poder. Abre seu coração, creia no Senhor em nome de Jesus Cristo, e Deus há de prosperar a sua vida.